Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, mais um episódio do quadro Day Trade Sem Ilusão. E a ilusão de hoje é a mais cara de todas, literalmente. Eu vou te mostrar aqui a conta que a B3 e a corretora fazem às suas custas todas as vezes que você aperta o botão mais de uma vez. E no final, eu vou te mostrar um parâmetro específico para você parar de operar antes que esse número vire prejuízo. Você vai lá, opera, fecha o dia no 0 a 0, só que aí quando você abre a nota de corretagem, você vê que está negativo. E não foi por causa daquele trade ruim, até porque você não teve ele, mas por conta de 20 trades medíocres. E esse que é o famoso overtrading, e ele não aparece no seu gráfico, ele aparece na nota. E cada contrato que você gira tem um custo fixo. Tem o emolumento da B3, tem a taxa de registro, corretagem e o slippage. E esse custo, ele existe independentemente do seu resultado da operação. Se você ganhou, pagou. Se você perdeu, pagou. Se você operou ruído, você pagou duas vezes. E o dado deixa isso explícito. Por muito tempo, o trader de varejo calculava a performance pelo extrato de lucro e perda. Só que hoje, quando nós abrimos uma nota de corretagem de operadores com 20 ou mais giros diários no mini índice, o custo de fricção acaba consumindo entre 30% a 60% do lucro bruto das operações vencedoras. Então o que isso significa basicamente? Significa que um operador com 55% de acerto e uma média de 20 giros por dia pode estar gerando um resultado negativo líquido, mesmo que ele esteja acertando mais do que errando. E isso não é um problema emocional, é só matemática. E a definição técnica de overtrading não é simplesmente você operar demais, é operar além da expectativa matemática positiva da sua estratégia. E o problema não é o número de trades, é o número de trades que você faz fora de setups que são válidos naquele dia que você está em frente ao pregão. Agora, vamos abrir aqui cada um desses componentes que tem esses custos para você entender melhor. Tem o emolumento da B3, a taxa de registro, a corretagem negociada com a corretora e o slippage. O slippage é o custo que a maioria não vê. Porque o slippage é a diferença entre o preço que você viu e o preço que você pagou. E em momentos de impulso, seja por raiva, por euforia ou por FOMO, o operador ele vai lá e envia a ordem a mercado. O livro de ofertas vai e executa no próximo preço que está disponível. Em contratos futuros com o spread, esse deslizamento ele tem um custo real e ele não aparece na sua tela de resultado. Ele aparece só na nota de negociação. E tem um ponto, pessoal, que fecha esse argumento. Ficar de fora não significa necessariamente que você está perdendo dinheiro. Na verdade, ficar de fora de certas operações significa que você está preservando seu capital para um próximo setup que seja mais válido para sua operação. E o custo de você não operar é zero. Então, entre operar ruído ou não operar, não opera. Você não vai ter nenhum custo e você preserva o seu capital. E agora vem um dado que muda a leitura desse problema. Existem estudos de neurociência aplicado a decisões sob pressão que nos mostra que após 90 ou até 120 minutos de microdecisões consecutivas, o nosso córtex pré-frontal reduz significativamente a qualidade do processamento das nossas decisões. Isso significa que o operador que começou a sessão às 9 horas da manhã com clareza técnica, às 11 horas ele já está tomando decisões com o cérebro fisiologicamente cansado, diferente. Você já conseguiu chegar naquele over. E isso não é fraqueza de caráter, de técnica, é biologia pura. É a trava mecânica que existe exatamente para proteger o modelo do operador do próprio operador. Pessoal, e por que não ter disciplina nesses momentos não vai resolver a sua situação? Porque a mente cansada, ela já não está executando mais decisões abstratas. Quando você vai e fala assim, eu vou parar quando achar que é a hora de parar. É uma regra que o seu cérebro exausto, ele reinterpreta a cada operação que você vai abrindo. E a solução já não é mais a sua força de vontade. É você remover a decisão do campo emocional para colocar isso no campo mecânico. E aqui está o parâmetro que eu te prometi lá no começo do vídeo. O parâmetro que os operadores estruturados usam já não é mais o financeiro, é o comportamental. Você com certeza já ouviu falar disso. Não basta uma boa análise se você não tiver um bom comportamento no trading. O máximo que esses traders colocam é de 3 a 4 execuções válidas por janela de liquidez. Ou seja,
Se acabou a cota, a plataforma trava. E não é sugestão, é uma configuração. Literalmente, uma configuração que você consegue colocar na sua plataforma. O gerenciador de risco da plataforma ele vai fazer isso para você automaticamente. E o bloqueio só vai te liberar no dia seguinte. Ou seja, se você bateu essa cota, já não tem mais o que fazer. Literalmente, você não consegue mais abrir nenhum tipo de trade na plataforma. E quem define esse limite quando está descansado, protege o modelo de quem decide quando está cansado. E essas duas travas são as duas que precisam estar configuradas na sua plataforma. A primeira trava é o limite de execuções. Você define um número de máximo de trades no dia antes de você abrir a plataforma, não durante nem antes. Você precisa estar com a cabeça fria no dia anterior, se possível, no dia anterior, rapaziada. Você organiza antes com isso e cria esse limite de execuções. E a segunda trava é o drawdown máximo de topo. Se você abriu o dia positivo na sua operação em X pontos e o resultado começou a cair, existe um nível abaixo no qual a plataforma vai encerrar tudo naquele dia. E não porque você decidiu na hora, mas porque você configurou esse limite quando você ainda estava pensando de forma racional. E o dado que valida, porque as duas são extremamente necessárias, está nisso aqui que eu vou te falar agora. Por anos, o padrão de gestão que te foi ensinado, o padrão do varejo, era definir o limite de perda, o stop financeiro diário. Não quer dizer que não funciona, tá? Mas é o que sempre foi ensinado. Hoje, os operadores que adicionam esse limite que eu acabei de te ensinar, o limite de execução e a segunda trava de drawdown, relatam que tiveram uma redução de 40% a 60% no número de dias com resultado abaixo do stop financeiro. Então, o que isso significa? Significa que aquela segunda trava, ela não é mais redundante. Ela nada mais é do que a proteção do momento em que a primeira trava já falhou. Então o que nós aprendemos aqui hoje no Day Trade é o mesmo princípio que governa qualquer tipo de gestão de capital séria. Parâmetros antes de emoção e trava da decisão antes de qualquer outra decisão impulsiva. O tamanho do capital, ele pode até mudar, só que a lógica de proteção nunca vai mudar. Fixa isso. Nos comentários aqui abaixo, me conta, você já usou alguma trava mecânica na sua plataforma ou você ainda depende de alguma decisão que você toma na hora? A minha equipe vai ler o seu comentário e vai te responder. E se você conhece alguém que termina o dia negativo na nota de corretagem, só que positivo na tela, manda esse vídeo para ele. Esse episódio é o que explica exatamente o que está acontecendo. Para você se aprofundar mais em técnica operacional ou em uma estrutura patrimonial, acesse o link do nosso site que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Por lá você vai encontrar cursos gratuitos de nivelamento e cursos avançados para quem quer alcançar um próximo nível de gestão. Esse é o caminho que os nossos clientes e os nossos alunos estão usando para sair de uma conta secreta e chegar a um resultado consistente. Fico por aqui e até o próximo Day Trade sem ilusão.